Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Que alegria ter você aqui. Hoje nós vamos bater um papo, uma resenha sobre este livro aqui, A Religião Distrai os Pobres. Temática bastante polêmica, né? O livro é escrito pelo Vitor Araújo e é resultado de um resumo da tese de doutorado dele em Ciência Política na USP, a Universidade de São Paulo. Esse livro ele aborda um componente muito importante para quando a gente vai discutir a relação entre os evangélicos e a política. E ele nos ajuda a entender algumas questões do porquê, ou que variáveis teriam levado um crescimento imenso da direita evangélica no Brasil, mesmo entre os mais pobres, e, consequentemente, essa diminuição do papel e do poderio, ou da penetração da esquerda nesses ambientes. O Vitor Araújo é um cientista político que teve formação religiosa na infância. Ele começa o livro comentando que frequentava uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira, que é a convenção batista mais antiga em funcionamento do Brasil e também a mais influente, mais relevante até hoje, fica sediada lá no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Estive lá muitas vezes, tenho um querido amigo, o Vitor, editor-chefe do Jornal Batista, né, que é o órgão oficial de imprensa da Convenção Batista Brasileira aqui no Brasil. E ele vai dizer que na infância dele, que ele frequentou a igreja, a questão política não era tão importante na pauta religiosa. E isso é verdade. Eu acredito que o Vitor seja mais velho que eu estou com 26 anos agora, e eu fui criado, primeiro, numa igreja que era mais afastada ainda da política, segue bastante alheia às discussões políticas partidárias, às discussões políticas eleitorais. Na verdade, eu não só fui criado, como permaneço na Igreja Adventista do Sétimo Dia como membro regular, e percebo que, mesmo num movimento que sempre teve a política com não muita consideração, com uma leitura muito marginal e com uma preocupação meio que de pauta única com a política, que é a liberdade religiosa, no caso dos adventistas, os últimos anos representaram uma mudança nessa perspectiva. Ou seja, a minha experiência se assemelha à do Vitor em perceber que basta olhar para pouco tempo, né, para poucas eleições atrás, o evangélico não era alguém que estava levando em consideração a fé dele como uma variável para o voto. Mas isso tem mudado, e não tem mudado de hoje. Em 2002 a gente já vai começar a perceber, né, esse tipo de mudança. Em 2002 nós tivemos um candidato evangélico, Garotinho, que também foi, tanto ele quanto a esposa, governadores no estado do Rio de Janeiro. Você tem a Benedita da Silva, que é um quadro histórico do PT, uma mulher negra, né, que também leva essa pauta. Você tem um crescimento, inclusive, dos políticos que se identificam com a fé cristã e começam a utilizar a igreja como um ambiente catalisador das suas pautas, das suas ideias, e isso cresce de uma forma muito importante através também das pautas de natureza moral. E isso explica o subtítulo do livro, que é O Voto Econômico de Joelhos para a Moral e Bons Costumes. O que o Vitor traz como ponto central da tese de doutorado dele, editorada de uma forma muito eficiente com esse livro aqui? O que ele vai dizer é que hoje nós vivemos numa realidade em que o mero discurso de melhoria econômica não é mais essencial para o voto do pobre. Que o pobre, ao votar, está tendo uma consciência moldada e forjada por valores
que são diferentes daquele que a esquerda tem promovido. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a esquerda perdeu o pobre, especialmente o pobre evangélico pentecostal, porque o recorte que ele faz aqui é o de falar não só do pobre evangélico, mas de forma especial falar do pobre evangélico pentecostal, que, segundo ele, é mais propenso às pautas e discussões de natureza moral do que o pobre evangélico de igreja histórica. A esquerda tem se colocado no sentido de enfatizar a pauta econômica para o pobre, enquanto defende uma pauta moral alheia à sua vontade. No sentido de que o pobre hoje não tem votado na esquerda, e aí aqui ele menciona dados que mostram o porquê dessa lógica ser um problema. Ele vai dizer, olha, a partir dos governos Lula, houve uma melhoria na vida do pobre no Brasil. Independente da sua ideologia, é necessário perceber que, por conta do Lula, ou mesmo sem a ajuda dele, de fato, efetivamente, houve uma melhoria na vida do pobre brasileiro, que se configurou na reeleição dele numa esperança, ilusória ou não, a depender da ideologia que você tenha, de que a vida seria como a partir de 2003. Quem é contra vai falar, mas houve um boom de commodities, houve isso, houve aquilo, as coisas aconteceram por sorte do Lula e não por causa da atuação dele. Esse não é o ponto. O ponto é que houve uma melhoria econômica e essa melhoria econômica normalmente vai ser associada à imagem do presidente, das suas ações, que são um molde para a ideologia, né? Das suas ideologias que são um molde para as suas ações. Então o que esse livro vai mostrar é, não, esquerda, vocês não estão entendendo o que aconteceu. O que aconteceu é que, melhorando a vida do pobre ou não, ele está votando com base em outras convicções, com base em outras ideias. E essas ideias não são mais apenas de natureza econômica. Vocês perderam os pobres na agenda moral. Tem uma consideração legal que ele vai fazer na página 33 que diz exatamente isso. Como elaboro nesse livro, o que acontece é que a presunção de que pobres deveriam votar por redistribuição de renda contrasta com a capacidade da religião, ou, mais precisamente, suas variações, para afetar o modo como indivíduos fazem escolhas eleitorais. Afinal, a visão de mundo dos indivíduos é explicada, em boa medida, por suas crenças. Logo na página seguinte, a 34, ele continua dizendo o seguinte: os evangélicos pentecostais não são irracionais. Eles apenas são guiados por uma visão de mundo e cálculo eleitoral distintos. As lideranças pentecostais mobilizam fiéis contra os partidos que ameaçam seus valores morais e visão de mundo, criando incentivos para que eleitores de baixa renda, maioria nesse grupo evangélico, votem contra os partidos de esquerda. Como consequência, a pressão eleitoral por redistribuição, que poderia emergir dos estratos mais pobres da população, cai vertiginosamente. Então, aqui ele está explicando, né, de forma absolutamente clara, que uma das consequências dessa visão da esquerda, adotar uma pauta moral contrária à do pobre evangélico periférico, é de que a esquerda não só não consegue dialogar com esse povo, mas ela perde a capacidade de ter pessoas que estejam apoiando a sua pauta econômica. Ou seja, o extrato mais pobre, que seria mais propenso a se engajar nas visões da própria esquerda, já não mais se interessa por ela, por causa da sua atuação moral. O spoiler para isso é que logo no final do livro, a consequência, né, a visão que o Vitor vai defender, lá na página 94, é a seguinte: os partidos de esquerda, por sua vez, têm como primeira opção enfraquecer a pauta moral e recolocar no centro do debate a distribuição de renda. Nesse caso, existe o risco
de perder o apoio da parcela mais conservadora do eleitorado, que não segue a lógica econômica do voto. Uma segunda opção é tentar se distanciar de pautas mais progressistas, que possam minar o apoio eleitoral dos pobres conservadores. Mas surge o obstáculo de perder o apoio de eleitores de renda média com maior escolaridade, bem como de parte da militância organizada e representantes de maiorias minorizadas, como negros e mulheres, mais afetados por uma agenda conservadora moralizante. Então, o que o Vitor está vendo aqui como consequência dos estudos de doutorado dele é que a possibilidade da esquerda reconectar-se com o pobre é levar em consideração o que esse pobre crê. E o que esse pobre crê não é só que ele quer uma vida melhor no ponto de vista financeiro, e ele quer. Inclusive, eu ouso dizer que, do ponto de vista financeiro, a maior parte dos pentecostais não teriam muita razão para ser contra o Lula. Basta a gente lembrar o fato de que os pentecostais foram uma força política importantíssima para o Lula 1 e para o Lula 2. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Agora, o problema é que não dá para fazer isso, não dá para apelar a um governo que tenha uma visão distributivista do ponto de vista econômico. E aí a gente tem outra questão que o Vitor também vai abordar quando a gente desconsidera as pautas morais da esquerda. As discussões que o Vitor está levantando aqui foram já observadas nos Estados Unidos pelo Mark Lilla, que é um cientista político de lá que percebeu que uma possível melhoria do Partido Democrata seria a de se reconectar com os pobres, desconsiderando, em grande parte, as questões de revolução moral. Para quê? Para que ele pudesse cumprir o propósito mais puro de um partido de esquerda, que é falar com o pobre. Ele vai dizer, o Mark Lilla, que esse tipo de visão mais partidarizada da sociedade provocou uma ruptura social tão grande nos Estados Unidos que hoje o pobre já não se sente mais representado por aqueles movimentos que dizem estar brigando por ele. A maior prova disso é que nessa conclusão que o Vitor Araújo chega, ele vai dizer que para conquistar o pobre, que é religioso, ele precisa ignorar a classe média, que muitas vezes é atacada pela própria esquerda. Perceba o descompasso entre realidade, entre o discurso e o que essas pesquisas, como a do Mark Lilla nos Estados Unidos e a do Vitor Araújo aqui no Brasil, têm percebido. Uma outra questão que eu percebo que é bastante interessante aqui no livro é que já foi percebida também por outros pesquisadores das ciências humanas e sociais aplicadas no Brasil em relação à religião, é que o evangélico ele tem um outro problema em relação às próprias pautas de distribuição financeira no país, que é a esperança de ter uma vida melhor. E essa esperança de ter uma vida melhor, ela está baseada, sim, numa teologia, muitas vezes na teologia da prosperidade, mas ela também tem um amparo real no fato de que muitas pessoas, quando aderem a essas denominações, a essas igrejas, mesmo igrejas de correntes neopentecostais, elas têm uma melhoria de vida real. E essa melhoria ela pode ser explicada através da narrativa religiosa, por uma melhora proporcionada pela bênção de Deus, muitas vezes condicionada a ofertas e dízimos, mas ela pode ser explicada também de um ponto de vista antropológico por uma outra questão, que é a do regramento que essas pessoas assumem. Muitas delas vão abandonar vícios, bebidas, drogas, cigarro. Com isso, a vida começa a melhorar de forma orgânica. O dinheiro passa a sobrar e passa a ser empregado na melhoria da casa, passa a ser empregado numa educação melhor para os filhos. E a gente percebe, por exemplo, o Luciano Spy, que eu cito aqui
muito frequentemente, porque o trabalho dele no livro, né, que ele publicou, resultado também de um trabalho de doutorado, é muito representativo nesse sentido. Ou seja, o pobre acaba estando contra a esquerda agora por uma segunda razão. Não só porque ele é atacado do ponto de vista moral pela esquerda, que deveria representá-lo, mas porque ele agora percebe de uma forma menor a necessidade de políticas públicas para a mobilidade social, porque ele encontra uma outra esperança, que é a de uma mobilidade social através do enriquecimento, do empreendedorismo, através de uma vida mais organizada, através de uma possibilidade melhor, né, e que tem mais a ver com a própria autodeterminação dele. Olha, eu fui criado, né, eu vivo hoje em São Paulo, mas fui criado no Rio de Janeiro e vivi lá até 25 anos. Né? Tem pouco tempo que eu vim aqui para o interior de São Paulo. E eu posso dizer para vocês que essa virada de chave evangélica que aconteceu no Rio, a partir da década de 80, ela realmente melhorou a vida de muita gente. Eu lembro de um tio meu, falecido logo ali na ocasião do início do Covid, a gente inclusive suspeita que ele tenha morrido de Covid, que ele era um cara que ganhava muito bem na década de 90, mas era um excelente vendedor, mas ele tinha problema com drogas. E aí, em 95, antes de eu nascer, na ocasião que nasce o primeiro filho dele, ele percebe a importância de abandonar aquela vida. E ele entra numa igreja evangélica, neopentecostal, e daquele dia em diante ele não teve mais problemas com drogas. E dali ele abandonou o emprego antigo, que eu acho que era um problema para ele, inclusive do ponto de vista do vício, e ele passa a empreender como camelô, vendendo roupas no camelódromo de Bangu. E se ele não foi mais longe financeiramente, foi por falta de disciplina financeira. Porque o cara era um baita de um vendedor, assim, respeitável vendedor, e o empreendedorismo mudou a vida dele. Para um cara como esse, que está nos estratos mais baixos da sociedade, a pauta moral acaba se tornando importante, porque ele está conseguindo se alimentar, porque ele percebeu a mudança de vida dele, ele percebe que essa mudança está relacionada ao tipo de agenda moral que está sendo atacada pela esquerda majoritariamente. Essa história que eu contei, no caso da minha família, é o que este livro está fazendo com base teórica, com base acadêmica. E aqui a gente tem algumas questões para pensar, né? Porque é um autor fazendo um pensamento e uma crítica aos movimentos mais progressistas, mas eu acho que as implicações devem ir além, assim. Porque um problema que eu vejo particularmente, e que autores um pouco mais antigos do próprio protestantismo vão perceber, é que os evangélicos eles têm uma atuação política ruim, dentre outras razões, porque não se importam com a vida real do pobre. Os evangélicos que se envolvem com a política não têm uma pauta sobre as condições difíceis com que as pessoas vivem e políticas públicas para essas pessoas. Eles tentam tomar um tipo de poder religioso com base numa teologia muito ruim do domínio. E isso é verdade. Mas o que eu percebo é que se a gente tem um problema do ponto de vista dos evangélicos que não sabem se envolver com a política, a gente tem um outro problema, que é o da esquerda, que não consegue mais se envolver com o religioso. E da direita, na esquerda brasileira, que teve, né, um florescimento muito grande na década de 60 por causa da teologia da libertação, né, atacando o quê? A condição do povo pobre. E que agora está se tornando cada vez mais elitista por
adquirir uma linguagem e um discurso, assim como a esquerda norte-americana, de cultura woke, que muitas vezes está muito mais próxima de preocupações e sensibilidades da classe média que da população pobre. População pobre essa que acaba ficando mais vulnerável a alguns tipos de discurso religioso e, mais do que isso, perde a possibilidade de comunicar-se com essa população. O fato, minha gente, é que os evangélicos no Brasil ainda são um fenômeno pobre e suburbano. Se você caminha pelas ruas da Zona Sul, no estado do Rio, no município do Rio, na capital, você vai perceber que tem muito pouco igreja evangélica, em comparação com Nova Iguaçu, por exemplo, de onde eu vim, onde você tem uma Assembleia de Deus em cada esquina. Na realidade, andar pelo subúrbio do Rio é ter a certeza de que você vai encontrar, mesmo em lugares mais afastados, como Tinguá, que fica lá na minha cidade, uma Assembleia de Deus, um botequim e um ponto do jogo do bicho. Mas quando as bases do movimento progressista já não estão mais nessas pessoas, o que acontece é uma desassociação muito grande. E aí você tenta vender para o pobre uma pauta que ele mesmo já não está disposto a comprar. Enquanto você reforça, através dos mecanismos midiáticos, uma visão estereotipada do que é caro a essas pessoas, e você não consegue, né, entender as sensibilidades morais que envolvem a decisão eleitoral. A principal pauta que o Vitor traz para a gente, na minha opinião, é que a esquerda ainda não conseguiu entender que o que há de importante para convencer essa parcela do eleitorado que ela perdeu o contato, que ela perdeu a mão, é agora repensar um pouco da sua atuação para que o seu interesse de melhorar a vida do pobre seja viabilizado através do voto do pobre, que lhe importa. Deveria preocupar a esquerda o fato de que muitas vezes os partidos com maior voz e com maior presença estejam sendo eleitos em Laranjeiras e no Cosme Velho e não nas comunidades mais pobres. Essa disparidade não se resolve tentando criar um impedimento para que os evangélicos e os religiosos cheguem à vida política. Isso só piora a narrativa de que eles estão sendo perseguidos e, é claro, afasta ainda mais a esquerda do público que ela diz estar defendendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, da resenha breve deste material. O Vitor Araújo fez um trabalho muito bacana. Eu tenho uma leve crítica do ponto de vista editorial desse livro. Eu acho que comercialmente ele deve ser mais explorado. O livro é muito importante. Foi bem resumido, mas tem algumas discussões que eu pensaria melhor em relação a sistema de notas, encontro das notas de rodapé, alguns errinhos passaram, acho que vale uma segunda edição, digo aí para a editora Almedina, esse livro merece uma segunda edição e merece um trato comercial melhor, porque é uma obra muito bacana. É isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Lembre-se sempre, é claro, de curtir se gostou do vídeo, deixar o seu comentário, que é muito importante. Eu aprecio a sua opinião e desejo conhecê-la também. E, é claro, se inscrever e clicar no sininho para ter notificações assim que eu publicar uma novidade. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.